Está aberta a sessão ordinária desse dia 6 de julho de 2020, às 17 horas e 30 minutos. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 26, 2020. Sessão ordinária do dia 29 de junho de 2020. Quero lembrar, antes de mais nada, que temos aí a ausência do vereador Guri, o Bacilo dos Santos. Ata 26 de 2020. Aos 29 dias do mês de junho de 2020, às 17 horas e 30 minutos, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Wilson Furman, Lothar Rose, Vilma Millink, Gilson Baifos, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prado Centeno, Wendel Carpes e Vacílio dos Santos. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Wilson Furman, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Vilma Millink, primeira secretária. O senhor presidente deu por aberta a sessão e de imediato solicitou à primeira secretária que fizesse as seguintes leituras. A ata 25 de 2020, da sessão ordinária do dia 22 de junho de 2020, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade, ofícios 76, 79, 80, 81, 121 e 124 de 2020, oriundos do Executivo, indicação número 16 de 2020, subscrito pelo vereador Wilson Furman, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Os vereadores Wendel Carpes, Marlon Prázio e Wilson Furman fizeram uso da tribuna. E como mais nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, encerrou a mesma por não haver projetos em pauta. Os vereadores Wendel, Alexandre, Arlete, Lothar e o senhor presidente utilizaram o espaço das comunicações. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 6 de julho de 2020, às 17 horas e 30 minutos. E, para constar, pediu que se lavrasse essa ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela primeira secretária. Sala das Sessões, 29 de junho de 2020, Vilma Millink, secretária, e Wilson Furman, presidente. Esta ata está em discussão. Em votação, essa ata foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do ofício número 123, 2020, oriundo do Executivo. Ofício 123 de 2020, a Câmara Municipal de Vereadores de Turuçu. Prefeitura Municipal de Turuçu, Prefeita Municipal, Selmira Millek Ferenbach. Senhor presidente, nobres vereadores, venho por meio deste presente ofício requerer a retirada do projeto de lei número 22 de 2020 da Casa Legislativa, pois perdeu seu objetivo, já que a criação de vagas do cargo de monitores seriam utilizados para suprir a necessidade na casa de abrigo. No entanto, as menores foram entregues pela guarda provisória à tia materna, ficando o abrigo fechado no momento. Pondera-se que a necessidade de monitores se dará no período de retorno às aulas. Sem mais para o momento, subscrevo-me, Selmira Millek Ferenbach, prefeita municipal. Turuçu, 24 de junho de 2020. O vereador Wendel fará uso da tribuna. Vereador Wendel. Tá, pode ser.
Uma boa noite, colegas vereadores, colegas, pessoal que nos assiste aqui hoje, pessoal que nos assiste pela live da Câmara. Estou hoje aqui na tribuna, tenho diversos assuntos. Vou começar falando de um ofício que eu encaminhei para a empresa de transporte Santa Silvana, no dia 10 de junho, né, já vai fazer um mês, não tive um retorno, solicitando que seja revista a possibilidade de reativar as linhas que veem o primeiro horário de Pelotas, né, às 6h45, e o retorno de São Lourenço às 18h40, porque a gente teve uma alta demanda de pedidos, várias pessoas que trabalham no município e até as pessoas que vêm de Pelotas, que a gente sabe que hoje tem bancários, policiais, médicos e outros, que trabalham em São Lourenço e que dependem exclusivamente desse transporte para o seu serviço. Bom, como a gente não teve respaldo com a empresa, foi encaminhado, liguei, falei com o que hoje é um dos que gerencia a empresa, que é o neto do Silvio, e a gente não teve um retorno. Fiz um contato, mediante a assessoria do deputado Luiz Marenco, do PDT, deputado estadual. A gente teve uma conversação com a Secretaria de Transportes do Estado, e eles encaminharam essa demanda, esse ofício, para a Diretoria de Transportes do DAE, que cuida das linhas intermunicipais. Então, me disseram hoje que até amanhã ou quarta-feira a gente vai ter um retorno do DAE, porque eles vão fazer um contato com a empresa, né, vão notificar a empresa para ver o que é possível, porque é um serviço essencial. É o horário, tipo assim, ficou os horários que o pessoal basicamente não tem tanta necessidade de utilizar, e o horário principal, que é que as pessoas precisam para trabalhar, que é essencial, não está funcionando. Então, isso vai ser questionado pelo DAER, porque é responsável, já que a empresa não deu esse respaldo, e a gente vai tentar sanar isso aí, porque está prejudicando muita gente aqui no município. Então, era isso a respeito da empresa Santa Silvana. Vou partir para o segundo ato que eu quero falar. Vocês devem ter visto na última sessão que a prefeita aqui nos respondeu até de uma forma meio grosseira, né, que eu achei descabida, né, falando de uma resposta aqui do Vale Alimentação, né, que é um direito constitucional, tudo bem, pode ser constitucional, mas no meu pensar não é ético e não é moral. Como eu acho que o vereador que ganha metade do que o secretário não ganha, porque eu não acho ético. Vale refeição é para quem ganha pouco, é para quem realmente necessita. É um complemento da sua alimentação. Então, assim, e ela citou aqui que a gente está gastando 22 mil com a empresa, contratamos uma pessoa para fazer a limpeza aqui da casa, né? Então, assim, eu queria até perguntar para a colega Vilma, que me respondesse, por que foi contratada essa empresa? Uma boa tarde a todos. Na verdade, a outra pessoa que estava trabalhando aqui quando eu comecei a trabalhar, fui presidente dessa casa, ela era cedida, ela era funcionária, né, da prefeitura, e era cedida para fazer o serviço aqui. Só que a prefeitura acho que pediram para ela voltar, né, a trabalhar na... Então, a gente precisou fazer uma licitação, toda a função da empresa para contratar. Sim. Só para todos saberem que a Vilma, presidente na época, né, ela que detinha o poder de fazer essa... E, assim, ela que detinha esse poder de contratação. Em algum momento, a colega Vilma, a casa aqui, os colegas fizeram alguma pressão para essa contratação? Alguém pressionou a senhora para contratar? Que pressão, de que modo tu diz? Não entendi. Não, porque aqui foi indicado que, aqui, ó. Pressão para... Para essa contratação? Para contratar ou para não contratar? Não, para contratar. Alguém fez pressão para contratar? Eu não me lembro de pressão. Não. Eu acho que os colegas estão todos aqui. Alguém pressionou a presidente para a contratação? Porque é o que diz aqui, né? Eu não me lembro, daí eles que têm que responder. Eu não sei de pressão. Pois é.
Então, assim, o que eu me refiro é o seguinte, ó, a referência que eu faço, e que ela respondeu e citou meu nome aqui, que eu tinha que dar o exemplo para poupar, né? Sendo que ela diz aqui que a gente é que pressionou e foi responsável, e eu lhe digo o seguinte, que a vida toda, sempre, a vida toda de Turuçu, que eu me lembro, a prefeitura cedeu um funcionário para evitar custos. Esse funcionário fazia a limpeza da agricultura, da Emater e da Câmara, porque é pouca coisa. Então, a vida toda foi assim. Então, quem forçou a contratação não fomos nós, a Câmara, nem... Acho que as pessoas têm que saber a verdade. Quem forçou a contratação foi a prefeita que nos tirou. Por que será? Não entendemos até hoje. E a gente se obrigou a contratar. Mas digo mais para vocês, se a prefeita acha que é um gasto, então vamos fazer um acordo. Eu até vou sugerir aqui para casa, então que se retire então essa pessoa da limpeza aqui, e a gente faz um mutirão, cada dia um vem aqui, dá uma varrida, dá uma limpada do banheiro, dá uma ajeitada, né? E a senhora prefeita, para poupar custos, ela retire lá o pessoal dela da limpeza e faz um mutirãozinho lá dentro da prefeitura para limpar também, né? Ela faz um mutirão lá, mas não pode botar o CC para trabalhar, ela vai ter que vir um dia para limpar também, botar a mãozinha na massa. Então, vamos fazer isso, né? Aí pode ser que ela arranjando um servicinho, ela para de falar em verdades, né? Para as pessoas aí, falar bobagem. Outra questão, aqui, agora eu vou falar a última, e até quero dizer para as pessoas que já está ficando chato esse assunto de financiamento, pavimentação, é um bate-boca. Já não respondi no Facebook, porque eu acho descabido. Nós, vereadores, nós como entes públicos, temos o dever de ter transparência, não ficar fazendo publicaçãozinha bate-boca em Facebook, porque isso fica uma coisa até meio ridícula. Então, assim, eu digo para vocês que ela fez uma postagem falando, não da minha pessoa, mas de nós, oposição, dos colegas, dos 4. Primeiro ato, se não se aprovar uma pavimentação, o povo que nos escuta, que entenda que eles são maioria aqui na casa, eles são 5 contra 4. Tá? Se quisesse aprovar, tinha aprovado. Por que não se aprovou esse projeto? Porque o da Caixa teve o mesmo problema que esse. Um problema irregular do artigo 4º que fala das despesas. Então, assim, ó, foi a mesma situação. Então, para todos saberem, 4 não ganha de 5. Se tivesse tudo legal, a coisa ia para votação e eles iam aprovar. E não tinha bateção de boca. Só não foi aprovado porque o IGAN afirma que é irregular, que tem que ser votado ano a ano e não pode ser votado os 9 anos. Então, assim, a gente só ganhou porque nós estamos fazendo valer a lei. E isso que o vereador tem que se fazer. Um vereador que se preza tem que fazer valer a lei. Não é passar por cima da lei, por cima do regimento e votar coisas que estão incorretas. Porque, na verdade, assim, ó, não foi para votação por causa disso, porque não estava regular. Então, assim, para ela dizer que nós fomos contra, que nós atrasamos, a gente não atrasou. Simplesmente a gente usou o que nos cabe, que é discutir uma coisa irregular, que é muito diferente. Outra questão, que ela citou que os outros municípios aprovaram, que eu vi na publicação dela até, e 2 vezes ela citou, que eles aprovaram dentro de um dia, em outros municípios. Se aprovaram, eles pegaram o regimento que é ligado à Constituição, que é amparado, e rasgaram o regimento e botaram no lixo. Porque esse aqui é um regimento que é lei e que consta junto ao Legislativo para fazer todo o amparo legal. Então, assim, ó, ela disse que votaram em um dia. Para vocês saberem, estou com um projeto aqui, ó, da Caixa, que ela falou que também nós somos responsáveis, e que a gente atrasou, porque houve nem foi um atraso, foi 9 dias, não foi 1 mês e meio, 9 dias, porque tiveram que modificar novamente o artigo 4º. E nós aprovamos, pedimos uma extraordinária para que não houvesse mais atraso, inclusive foi o colega Marlon, do PDT, meu colega, que pediu a extraordinária, e a gente votou já, passou na segunda, quarta foi votado, e a gente aprovou. Com a mudança do artigo, aí estava regular, porque foi alterado aquele artigo, só que aí a Caixa não aceitou. Isso é para todos saberem, o banco não aceitou, porque disse que aí para eles não serve, que não tem uma garantia de pagamento. Mas a gente não pode ir contra a lei.
Então, eu estou dizendo para vocês, em relativo ao que ela falou, regime de urgência. Ó, regime de urgência. Dentro do nosso regimento interno, artigo 70, diz que, ó, projeto tenha sido solicitado, urgência, a comissão terá o prazo máximo de 7 dias. 7, não é um dia, 7 dias. E olha, em caso de urgência especial, 3 dias. Então, quer dizer que eu vou ter que pegar esse regimento da nossa casa e vou emprestar um para a prefeita dar uma estudadinha em casa, para quando elas mandar os projetos para casa, ela mandar de forma correta e não dizer que os vereadores estão atrasando. Se ele fosse tão urgente assim, ela tinha mandado em regime de urgência especial, que é dentro de 3 dias, porque precisa de 48 horas para ir para as comissões. Ele é lido na segunda, dentro de 48 horas, ele vai para as comissões e aí pode ser aprovado pela comissão, já feito a sessão e votado. Então, assim, ó, é muito fácil postar coisa sem ter informação. Acho que a prefeita tem que estudar um pouquinho mais. Vou mandar o regimento para ela. Pode ser que ela dê uma melhoradinha se ela passar para o próximo mandato. Tá bem? Era isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de todos. E quero dizer para vocês que nós temos compromisso com o povo. Somos não uma pavimentação, um financiamento, uma dívida, recurso próprio que faça. Agora, assim, ó, financiamento nesse momento de pandemia, vocês viram como está a situação? Isso fica até uma coisa feia. Todos os municípios pensando em como arranjar dinheiro para investir na saúde, melhoramento, porque hoje está faltando leito, vai faltar, já estamos estourando, não tem mais leito. E está faltando medicamento, e os municípios preocupados com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas, e nós falar em financiamento, em obra, em coisa, não é o momento, isso é descabido. Então, assim, ó, posto um monte de coisa, que isso, que aquilo, que vão se cuidar, a prefeita fez um vídeo falando, porque agora temos que se cuidar e coisa, e nós gastar dinheiro com bobagem. Faça-me um favor. Primeira coisa, responsabilidade com a saúde das pessoas. Eu não sou contra a pavimentação, nenhum dos colegas aqui é, a gente deixou bem claro. Só que nós precisamos pensar na saúde das pessoas. O resto, com o tempo, a gente adquire. E isso é com certeza. Passou a pandemia, vamos buscar emenda, vamos buscar recursos, vamos fazer. As pessoas precisam e é necessário. Mas, em primeiro lugar, a saúde das pessoas. Então, é isso que eu tinha para falar. Quero agradecer a todos. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Encerro a mesa por não haver projetos em pauta. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos, sem apartes? Senhor presidente, eu gostaria. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, eu gostaria de fazer um agradecimento aí ao deputado Daniel da TV, pelos 100 mil reais que ele mandou para Turuçu. Recebi uma mensagem hoje de tarde, duas e poucos da tarde, e ele é um apoio ao combate à Covid-19. 100 mil reais para Turuçu, então, do nosso deputado Daniel da TV, Daniel Triziak. Muito obrigado, deputado, mais uma vez aí, sempre apoiando aí a cidade vizinha de Pelotas, onde ele é residente. Então, não se esqueça aí de Turuçu e da cidade vizinha dele. Muito obrigado, deputado. Valeu. Obrigado, presidente. Mais alguém? Senhor presidente, os demais colegas, a quem nos assiste, aqui ao vivo, e também o pessoal do Facebook. Eu só queria encerrar, complementar o que o Wendel falou, em relação a esse voto contrário, que eu não entendi. Aliás, eu acho assim que a gente não entende o Face, né? Porque cada um vai lá e escreve umas manias que, por exemplo, assim, eu tive que ler, né, para interagir. Mas eu não era para ter. E eu quero dizer que, a partir de agora, eu não vou ler mais aquelas perguntas, nem as respostas, porque isso não faz bem para a gente. Olha só, os votos, o contrário, primeiro, não foi votado.
Não foi votado e não foi por minha causa, nem por causa do Alexandre, ou vice-versa. E não foi porque o Wilson foi bonzinho, como ele disse outro dia, que ele cooperou com nós. Não. Porque se tu terias toda a autoridade como presidente de colocar a votação. Tu não colocou porque realmente estava faltando alguma coisa, ou estava irregular. Então, eu acho que essa história de que muita gente diz, mas tu não vai responder lá, a prefeita falou. Tempo perdido. Eu acho que, nesse momento, a gente tem outras coisas, a gente tem outra... nós temos que focar em outros assuntos, não é esse assunto que nos interessa. Interessa, sim, a gente sobreviver a esse caos que se instalou no nosso país, né? As tempestades que toda hora passa, e graças a Deus que a gente está livre. Isso, sim, são coisas que me preocupam. Agora, o que se fala e o que a prefeita posta e o que o pessoal comenta, para mim, já não faz diferença. Eu acho que blá, blá, blá não faz bem para ninguém. E ficar falando isso, gente, isso é muito ruim para a comunidade. Não constrói nada com ninguém. Eu fico admirada como é que conseguem dizer coisas inverdades que a gente tem até como provar e vão falando. Eu acho que aí vão dizer, porque tu não prova. Não, a gente tem uma casa aqui. E quem quiser saber, a gente tem os documentos. Como o Wendel falou ali do funcionário, foi a prefeita que retirou a funcionária daqui. Ela deve ter solicitado por escrito para ti. E isso fica registrado. A gente não faz nada sem... Tu, como presidente, não ia liberar a funcionária sem ela te dar uma autorização. Assim, bom, agora ela é minha funcionária, tu te vira, tu não tem mais funcionário. Deve ter sido assim. Então, gente, eu acho que a lealdade, neste momento, está tão escasso que eu acho que quem se presta a postar coisa e falar coisa em verdades tem que procurar uma coisa para fazer. Eu diria, vai pegar uma enxada e capinar, que é muito melhor. Obrigada. Mais alguém? Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 13 de julho de 2020, às 17h30.